Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. O Atos dos Apóstolos é um livro que o Lucas escreveu, mas o Lucas com a visão de historiador, de cientista, o Lucas era pesquisador, culto. Ele, na realidade, ele continua falando do Cristo. É como se fosse uma dobradiça do livro dele para o outro. Ele continua falando do Cristo, só que agora através dos seus apóstolos e dos seus seguidores, dos seguidores do Cristo. Então ele, ao falar dos apóstolos, ele está falando da mensagem do Cristo, agora através dos apóstolos. Porque agora os apóstolos é que as mãos do Cristo, é que o andar do Cristo, a fala do Cristo, o viver do Cristo, igual nós somos convidados a tomar esse caminho. Então, esse livro é um livro mediúnico. Quem conhece mediunidade entende muito mais esse livro. E o Espiritismo abre um leque de entendimento, porque a mediunidade sempre existiu na história da humanidade. Mas a partir do Allan Kardec ela toma um caminho novo, um caminho de ser estudado cientificamente, entendido. Cada tipo de mediunidade foi discutida por Allan Kardec e pesquisadores outros foram enveredando pelo caminho, enveredando, o Bozano, o Krug, Guebier, tanta gente, Gabriel Delane, Leon Denis, e mais recentemente pesquisadores novos, aí o De Rochas, o Hernani Guimarães, Jorge Andréa, tem bastante trabalhos sobre o assunto, bastante trabalhos. E trabalhos, inclusive, mediúnicos, falando sobre isso. Os trabalhos do André Luiz, na mediunidade, falando sobre mediunidade, é uma coisa fantástica. Fantástica porque é mediúnico e bate o que a ciência diz hoje. As informações que André Luiz deu há 60 anos sobre mediunidade, hoje a ciência está confirmando. E é bem interessante isso, porque a informação que ele deu para um médium que tinha um 4º ano primário. Ou o médium era muito estranho para poder dar informação que hoje bate com a ciência, ou realmente é um trabalho científico que precisa ser entendido e discutido. Mas o fenômeno mediúnico precisa ser compreendido, isto, e quando compreende é muito mais fácil. Neste capítulo 15, que é o capítulo que eu estou lendo, o 15, lá que o Lucas escreveu, na Bíblia atualizada pelo Ferreira, ele traduziu o capítulo 15, que agora nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 35. Porque o que acontece é o seguinte, nesse capítulo, a discussão básica, talvez o centro dessa discussão, era o problema que os gentistas estavam vindo na direção do Cristo. E tinha pessoas que achavam que para seguir a mensagem do Cristo tinha que ser do judaísmo, tinha que seguir as leis disciplinares de Moisés, que não tem nada a ver com isso. A lei disciplinar de Moisés não tem nada a ver com as leis divinas. A lei disciplinar de Moisés, descansar no sábado, os fariseus condenavam porque Jesus curava no sábado. Ele diz, Jesus fala, o sábado não foi feito os homens para o sábado é que foi feito para os homens. Eles ficavam preocupados com a carne, com a alimentação, e Jesus falava, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, era o coração que interessa, que interessa mais. Mas eles tinham uma preocupação muito forte, que era sobre a circuncisão. Circuncisão que era lei disciplinar, lei de higiene. O menino tinha que fazer a circuncisão na primeira semana de nascido. É uma circuncisão famosa, postectomia, tinha que fazer. Então a discussão era se os gentis, para aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus, tinha que fazer circuncisão ou não. E isso foi uma discussão que estava dando brigas. Foi preciso o Paulo e a Barnabé ir lá em Jerusalém, no fenômeno mediúnico que vai lá, em Jerusalém eles reúnem os apóstolos, os discípulos, depois reúne toda a comunidade e entra numa discussão, e no fenômeno mediúnico o Pedro fala, aceitando, depois o Tiago também aceita, Tiago, que era um dos apóstolos que defendia isto, e ele aceita, diz que não precisa fazer a circuncisão para ser seguidor do Cristo. Que hoje a gente diz, olha que bobagem, mas foi importante naquele tempo. Então esse capítulo, a discussão quase toda é nesse caminho. Depois eles mandam um grupo ir lá
para levar a mensagem, dizendo que o grupo decidiu e está dando por escrito para não ter nenhuma dúvida. E foi lá o Silas e o Judas, que era também apóstolo, ler e dizer para ele, discutir, não só na Etiópia, e outra cidade da Samária, da Cesárea, vai lá trazer a informação, porque estava criando transtorno. E o capítulo desse hoje é a leitura da mensagem. Essa mensagem que veio lá, que foi lida. Ele diz assim: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade lá em Antioquia, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebidos. Judas e Silas, que eram também profetas, ou seja, eram médios. Judas e Silas também eram médios. Ou seja, fazia comunicação mediúnica, era mediunidade. Mediunidade não é só mediunidade de comunicar de psicofonia, às vezes existia mediunidade de psicografia, como o Paulo era médium de psicografia. O cara pensa que as cartas que o Paulo fez não eram mediúnico. Está muito enganado quem pensa que não era. Ou o sujeito pensa, era mediúnico, Emmanuel chama a atenção, ou pensa que a cura, a maioria das curas, não é um fenômeno mediúnico. Normalmente o médium é instrumento, espírito usa o médium. Ou o sujeito pensa que escutar voz, barulho, mediunidade de efeito físico, não é estudado isso. Como é que isso forma? E como é que forma, às vezes, o médium ver o espírito ou se materializar o espírito? Estudo de materialização é tão discutido do espiritismo. Isso, para quem não tem costume de ouvir, de ler, acha estranho. Mas quem estuda o assunto, pega um livro dos médiuns do Allan Kardec e começa a entender isso, para ver como mediunidade é entendida. Ele está dizendo que o Silas e o Judas eram profeta. Profeta é médios. Era o nome de médium antigamente, chamava profeta, porque médium é uma palavra nova, que o Allan Kardec cunhou essa palavra, médium, mediunidade. Antes ele chamava profeta, é a mesma coisa. E o Silas e o Judas eram médios, eram profetas. Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz os que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Porque o Paulo, o Paulo tinha uma técnica toda especial. Ele ia fundando aquelas comunidades. O Paulo chegava numa cidade, quando tinha sinagoga, ele falava primeiro da sinagoga. Alguns vinham para eles, outros não aceitavam, mas os gentis começavam a vir, ele reunia grupos, ia formando grupos, ia solidando. Quando aquele grupo estava sólido, ele ia embora. Já tinha gente para continuar, ele ia lendo as lições do Evangelho, principalmente do Mateus, que tinha anotações do Mateus, que vai dar origem ao Evangelho do Mateus. Ele ia lendo, ia passando as informações que os apóstolos dele diziam, as coisas que viram Jesus curar, ajeitar, as frases, os ensinamentos de Jesus. Ele ia ensinando. Quando o grupo estava mais ou menos sólido, ou ele era expulso porque queriam pegar ele, matar, que foi preso tantas vezes, apanhou tantas vezes, ia para outra cidade formando outra comunidade. E nessa cidade eles foram formando comunidade muitas vezes de gentis, porque tinha muitas cidades que nem sinagoga tinha. E o Paulo ia formando. Depois, com o tempo, ele voltava nas suas viagens para visitar de novo essas comunidades, fortalecer, tirar as dúvidas, as interrogações daquele grupo. E depois outras viagens, outras comunidades, e o Silas ficou lá em Antioquia, e o Silas é um dos que fez viagem com o Paulo. Na primeira viagem, o Paulo faz uma série de cidades que ele vai com Barnabé e João Marcos. Nessa segunda ele vai com Silas, faz umas grandes viagens para outras cidades, Silas, e vai, é um companheiro jovem, como ele usou muitos jovens para fazer essas viagens. O Timóteo, um bocado de jovens que ele usou, levando e ensinando, porque o Paulo era um mestre. Paulo conhecia o judaísmo de ponta a ponta, Paulo conhecia a cultura grega, era um homem de muita cultura, e ele levava a cultura dele e ele levou a mensagem do Cristo até as últimas consequências. O Paulo foi o primeiro teólogo do cristianismo. Então ele está dizendo que eles demoraram lá.
Mas o Silas ficou, não voltou com o Judas. Judas voltou e ele não volta porque o Silas ia fazer os trabalhos. Eu fico imaginando o Espiritismo, é a mesma coisa. Eu vejo o Divaldo rodando esse mundo todo, abrindo comunidades espírita, grupos. Eu imagino o Chico, abriu mais de 1000 casas espíritas, o Chico. Abria, a pessoa chegava lá, o Chico abria a casa, dava o nome, mandava o sujeito abrir lá o grupo. Mais de 1000 o Chico abriu. Quantas pessoas? Eu lembro o Esparto contando para mim, o Esparto foi um grande médium de São Paulo, trabalho espetacular o Esparto. Ele diz, o Chico no início chegou numa casa lá em São Paulo, no início tinha poucos centros, e ali ele separou 8 companheiros da casa, você, todos vão ter que sair daqui, cada qual vai abrir um grupo, todos que abriram o grupo foram grupos grandes, porque era esse caminho de divulgar, de levar o cristianismo até os confins da terra. E a missão do Espiritismo agora é relembrar o Cristo, porque o Cristo foi desvirtuado por essas teologias, ali algumas até irracionais. E o Espiritismo vem para relembrar, porque uma das missões do Espiritismo é relembrar o Cristo, trazer o Cristo de volta para a sociedade. E o espírita é alguém que vai exemplificar o Cristo, mas vai exemplificar através da sua conduta, da sua maneira de agir, amando, servindo, indo na direção da fraternidade, sendo um instrumento de Deus. Então o teu compromisso é maior do que você pode imaginar. Então nós estamos falando do Evangelho do Lucas, assim, através do livro Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a mediunidade. Mas o teu compromisso é maior do que você imagina. Que Deus ajude, que você faça bom uso da tua mediunidade. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.